Vamos começar mais uma aula de desenho urbanístico. E na aula de hoje eu vou trazer para vocês algumas informações sobre legislação urbanística. Eu vou trazer alguns conceitos sobre o que seria a legislação urbanística e quais são as leis que a gente utiliza como referência na organização da nossa cidade. Bom, vamos começar com essa citação, que é uma referência do que seria a cidade, né? A cidade ela vai ser o espaço onde a gente vai ter a maior concentração da população, dos empregos, dos equipamentos públicos, é onde toda a nossa rotina se desenvolve, né, no meio urbano. Então, é a partir da cidade que a gente tem esse espaço de concentração de atividades. E por concentrar tantas atividades e tanta gente, é que ele se torna cada vez mais complexo de ser estudado. Nesse sentido, quando a gente mora na cidade, no centro da cidade, no meio urbano, a gente termina tendo acesso facilitado a diversos equipamentos e serviços, né? Então, a gente vai ter acesso facilitado à escola, a postos de saúde, a centros esportivos, as mais diversificadas atividades culturais, como teatro, cinema, shows e entre outros estabelecimentos comerciais e de serviços. Quando a gente está no meio urbano, a gente consegue ter acesso mais fácil desses equipamentos do que se a gente estivesse no meio rural. Isso não significa dizer também que esses equipamentos e esses serviços oferecidos sempre serão de qualidade. Não necessariamente, mas que o acesso ele é mais fácil porque a gente tem em maior quantidade. Além disso, vai ser também na cidade que a gente vai encontrar os poderes públicos, que têm a função de servir aos interesses da sociedade e assegurar maior qualidade de vida aos cidadãos e aos moradores da cidade. Então, esses poderes eles são divididos em três, que são o poder legislativo, que tem a função de criar e aprovar leis, além de fiscalizar o poder executivo. Então, ele vai exercer a função de controle político-administrativo, onde ele vai fazer a análise do gerenciamento do Estado, podendo questionar os atos desse poder executivo, e ele vai fazer o controle financeiro orçamentário, onde ele vai aprovar ou reprovar as contas públicas. Este poder ele vai ser exercido pelos deputados federais, senadores, no âmbito federal, pelos deputados estaduais, no âmbito estadual, e pelos vereadores, no âmbito municipal. A gente vai ter também o poder judiciário, que ele vai ter como função interpretar as leis e julgar, e aí ele vai fazer o julgamento desses casos de acordo com as regras constitucionais e as leis criadas pelo Legislativo, e vai aplicar a lei a um caso concreto, onde vai ser apresentado resultados de acordo com o conflito de interesses que vai ser apresentado. Ele vai ser representado pelos ministros, desembargadores e promotores de justiça, além dos juízes. E, por último, o Poder Executivo. O Poder Executivo ele tem a função de administração do Estado. E vai observar as novas normas vigentes no país e vai governar o povo, executar as leis, propor os planos de ação e administrar os interesses públicos. Na esfera federal, esse poder ele vai ser exercido pelo presidente da República, que vai trabalhar em conjunto com os ministros, que são indicados pelo próprio presidente, os secretários, os conselhos de políticas públicas e os órgãos da administração pública. Vai ser ao presidente, né, que compete os atos de chefia de Estado quando exerce a titularidade das relações internacionais e de governo e quando assume as relações políticas e econômicas. Também é função do presidente dialogar diretamente com o poder legislativo, tendo o poder de sancionar ou rejeitar uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Na esfera estadual, o poder executivo ele vai ser
exercido e concentrado no governador e nos secretários estaduais, e na esfera municipal, o poder ele vai ser concentrado no prefeito e nos secretários municipais. Então, diante de tudo isso, de quem seria a responsabilidade pelo planejamento e pela gestão das cidades? Essa gestão e esse planejamento, ele cabe diretamente ao município, que ele tem a responsabilidade de promover o ordenamento do território de forma adequada, e ele vai fazer isso através do planejamento, do controle dos usos que são possíveis de suas áreas, com a divisão e a ocupação do solo para as atividades econômicas, sociais e de interesse público. Essas atividades elas vão ser definidas e estruturadas e planejadas de acordo com a melhor forma de ocupação desse território, desse solo. Tudo isso vai estar previsto na Constituição Federal. Então, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a gestão das cidades vai ser de responsabilidade dos municípios. Isso está previsto no artigo 30, onde ele diz assim: compete aos municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo. Então, isso aí vai estar nas mãos do Poder Executivo Municipal. E no artigo 182, onde ele diz: a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, tudo o que é feito pela gestão municipal, ele tem que estar sendo feito conforme essas diretrizes e tem que prever o uso da função social da cidade e de forma a garantir sempre o bem-estar e qualidade de vida dos habitantes daquela cidade. Então, em nenhum momento, nenhuma ação do Poder Executivo, ela pode estar voltada para promover benefício próprio em detrimento do bem-estar dos demais habitantes da cidade. Então, no que diz respeito à classificação do uso do solo, então a gente vai ter os tipos de uso do solo, que eles vão ser classificados na lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, ou seja, zoneamento, em dois tipos. A gente vai ter o uso residencial, que é aquele uso destinado à moradia e habitação, e o uso não residencial. O uso não residencial, como o próprio nome está dizendo, ele não é destinado à moradia e habitação. Ele vai ser destinado a outras atividades de outros fins. Essas atividades elas vão ser divididas em comercial, de serviços, o uso industrial e o uso institucional. Então, todas essas tipologias de uso do solo, ele vai ter que estar previsto no plano diretor, que a gente vai falar sobre ele um pouco mais adiante. E esse zoneamento ele tem que ser feito de forma adequada a garantir o controle dessa utilização do solo urbano, de forma a não prejudicar nenhum dos usos. Então, aqui a gente tem uma imagem que representa várias formas de ocupação do solo urbano. Então, a gente consegue identificar, através das imagens, as projeções de ocupação do solo. Então, a gente vai ter vários tipos de edificação e vocês conseguem observar, através dessa imagem, e fazer uma análise rápida sobre a interferência desse tipo de ocupação na própria cidade. E vocês podem fazer esse comparativo também com a questão da visualização da cidade no dia a dia de vocês. Então, a gente vai ter alguns apontamentos que são a questão dos muros, né? E de como esses muros eles são colocados aqui na cidade e dos diferentes tipos de aberturas. Então, a gente vai ter espaços onde a gente vai ter uma menor parte de gradil, espaço onde a visibilidade interna do lote é permitida, espaços onde todo
todo o solo, a parte do térreo, ele vai estar diretamente conectado com a área urbana, então as pessoas têm a possibilidade de adentrar aqui nesse espaço e passar por debaixo da edificação, e aí a gente vê uma integração direta com a cidade, aquilo que a gente está visualizando no espaço urbano, e cada uma dessas ocupações, em formato de casa, em formato de edifício, edifícios com o térreo voltado para uso público, cada um desses tipos de organização, eles interferem de uma forma diferente na utilização do espaço urbano e da cidade. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o plano diretor municipal e a questão de sustentabilidade. Então, para começar, o que seria o plano diretor? O plano diretor municipal vai ser elaborado com a participação popular e ele tem a função de orientar a atuação do poder público, das empresas e dos indivíduos na ocupação dos espaços da cidade. Além disso, ele também tem a função de orientar com relação à oferta dos serviços essenciais, o que seria primordial, né, de maior necessidade para a população. E aí ele vai ser o principal instrumento de planejamento da cidade. E o que é que a gente espera com a questão da elaboração das leis urbanísticas, como os planos diretores dos municípios? Essas legislações urbanísticas, elas têm a função de contribuir para a organização das cidades e para promover o bem-estar da população como um todo. Então, nesse sentido, o plano diretor ele vai compatibilizar o atendimento das necessidades desses cidadãos com relação à sua qualidade de vida, à justiça social, ao desenvolvimento das atividades econômicas no território municipal, tanto da zona urbana quanto da zona rural, e ele vai ser utilizado como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, que respeita a questão do meio ambiente em todas as suas ações. Então, é através do plano diretor que a cidade ela vai conseguir prever a sua zona de expansão, ou seja, para onde é que vai se dar e para onde que vai ocorrer o crescimento daquela cidade, daquela malha urbana, de forma planejada, ordenada, respeitando a qualidade de vida, a justiça social e o desenvolvimento também das atividades econômicas de forma harmônica. Tudo isso vai estar previsto no Estatuto da Cidade, que é a Lei número 10.257 de 2001, e que é a lei que rege toda a legislação urbanística e todo o trabalho do plano diretor. Então, nesse sentido, quais seriam os principais atributos para uma cidade sustentável? A cidade sustentável ela precisa garantir de forma igualitária o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, tudo isso para as presentes e futuras gerações. Então, a cidade ela tem que garantir que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos tenham acesso a todos esses direitos e para que isso aconteça, a gente precisa garantir que as nossas cidades elas consigam manter a qualidade de vida e promover o desenvolvimento econômico, pensando também na questão da sustentabilidade do meio ambiente. E nesse contexto, o que a gente vai entender por ordenamento do uso e ocupação do solo? A ordenação do uso e a ocupação do solo vai ser a principal ferramenta do planejamento das cidades e ela acontece por meio do zoneamento. Esse zoneamento ele vai ser constituído por instrumentos legais que estabelecem a repartição, divisão
e o controle da destinação do uso da terra e do solo. Também estabelece as densidades permitidas para a ocupação pela população, a localização, a dimensão e os usos específicos dos edifícios, e tudo isso vai ser compatibilizado de forma a sempre atender o bem-estar coletivo. E nesse sentido, como é que a gente organiza o uso da terra no território municipal? E aí, com relação à destinação do uso da terra, o território municipal ele vai ser dividido em zonas, e cada zona ela vai ter um destino, uma finalidade específica. Então, a gente vai ter alguns exemplos de zona urbana, zona urbanizável, zona de expansão urbana e zona rural. Como a gente pode visualizar nesse mapa aqui? Aqui a gente vai ter o zoneamento urbano, e esse mapa de zoneamento ele vai ser dividido de acordo com o uso de cada zona. Então, ó, nesse rosa claro, a gente vai ter a zona de ocupação controlada. Nesse rosinha aqui mais forte, a gente vai ter a zona de preservação histórico-cultural. A gente vai ter a zona de ocupação prioritária nesse laranja. Nesse amarelo, a gente vai ter a zona de urbanização qualificada. E o verdinho aqui embaixo vai ser a zona de expansão. O que é que isso significa? Que cada zona dessa aqui, que já foi definida e já está em utilização, a cidade, caso a cidade comece a crescer e não consiga mais atender a demanda populacional aqui nessas áreas, ela vai começar a vir para essa área em verde. E aí o município ele consegue se planejar e organizar a situação e a questão de destinação e implantação de infraestrutura, tanto de equipamentos como de vias e entre outras estruturas necessárias para essa população que vai estar aqui. Então, de acordo com o zoneamento do uso da terra, a gente vai ter algumas definições para cada tipo de zona. A primeira delas vai ser a zona urbana, que vai ser a porção do território municipal destinada pelo plano diretor a abrigar os usos urbanos, como residencial, comercial, industrial e institucional. E aí, no uso institucional, ele vai ter a parte de administração, de circulação e de recreação. A gente vai ter a zona urbanizável, que vai ser aquela que previamente programada no plano diretor para a realização de atividades que são consideradas urbanas. A gente vai ter a zona de expansão urbana, que vai ser aquela definida pelo plano diretor municipal para a futura expansão ordenada da cidade, como vilas e povoados, num período determinado em lei. Então, naquele determinado período, aquela zona já vai começar a receber essa futura expansão. E a zona rural, que são as regiões do município não classificadas pelo plano diretor como urbana ou de expansão urbana, elas não são urbanizáveis ou destinadas à limitação do crescimento da cidade e serão utilizadas exclusivamente para atividades agropecuárias, de agroindustriais, de extrativismo, silvicultura e conservação ambiental. E aí, como é que se dá essa qualificação das atividades definidas para a zona urbana no território municipal? Dentro do território municipal, na zona urbana, a gente vai ter o uso de acordo com as necessidades de cada município, com a realidade, com a cultura de cada município. E aí esse solo urbano ele vai ser qualificado em zonas de modalidades específicas, como os exemplos abaixo, que são a zona de uso residencial, que é onde vai estar localizado as casas, a zona de uso industrial, normalmente uma zona onde vai ficar as indústrias mais afastada possível da parte residencial, tanto pela questão de poluição, tanto poluição sonora como poluição do ar e entre outros. A zona de uso comercial, que vai ser aquela área destinada ao comércio, onde vai acontecer a localização das lojas e feiras. A zona de uso de serviços, onde vão ter a concentração de determinadas atividades de serviços.
zona de uso institucional e a zona de uso especial, onde a gente vai ter essa situação estabelecida na própria em lei específica, de acordo com a necessidade de cada município. E aqui nessa figura a gente consegue identificar bem essa questão do zoneamento e dessas diferentes tipos de uso. Então aqui ó, a gente vai ter as casas e aí a gente tem a situação da zona de uso residencial sendo representada. A gente vai ter a oferta de serviços, a zona rural, e essa configuração ela vai ser diferente de acordo com cada cidade, porque cada cidade ela se estruturou de uma forma diferente. E cada uma dessas cidades vai ter um modelo diferente de organização espacial e territorial e de crescimento, que aí vai considerar diversas situações, como topografia, como o tipo do solo, como o cultivo e o setor produtivo local, se é uma cidade que sobrevive mais da agricultura, se é uma cidade que sobrevive mais do comércio, se é uma cidade que as atividades principais são os serviços, e assim vai variar de acordo com cada cidade e a cultura daquela cidade também. E aí surge o questionamento: será que a gente poderia adotar usos mistos na zona urbana das cidades? E quais seriam as condições que a gente precisaria observar no caso de proposta de uso misto daquele zoneamento? Então, os estudos recentes apontam para essa tendência dessa utilização do uso misto, da zona mista, principalmente nos centros das cidades. Então, nessa situação de uso misto, a legislação ela vai ter que prever alguns mecanismos que possibilitem que esses dois usos eles possam coexistir, de modo que previna e que reduza ao máximo o incômodo que aquele uso pode gerar em relação ao outro. Como, por exemplo, a gente não pode desconsiderar e colocar no mesmo local um hospital e uma casa de show, porque o uso esses usos eles vão ser incompatíveis. Em que sentido? A casa de show é um lugar que, se não tiver nenhuma proteção acústica, ela pode gerar muitos incômodos. E o hospital é um local que precisa de silêncio. Então, quem consegue identificar mais fácil essa situação são as pessoas que moram vizinhas de uma escola, por exemplo. Então, uma escola é um tipo de uso que em determinados horários do dia vai ter uma poluição sonora mais elevada pela característica do próprio uso. Então, esses usos eles precisam ser compatíveis para evitar e reduzir a existência de incômodos. Então, aqui um exemplo dessa organização e estruturação de uso misto. E aqui no exemplo a gente vai ter a mistura do uso residencial e aqui nessa parte vermelha o uso não residencial. E aí esse uso não residencial ele vai estar prevendo o uso de serviços como cafés, restaurantes, sorveterias, instituições de ensino, salão e entre outros usos que são compatíveis com o uso residencial. E essa mistura ela vai permitir que a cidade ela tem uma dinâmica de vida ativa em diversos horários do dia. Porque o uso residencial, ele tem uma dinâmica de, durante o dia, a maioria das pessoas elas não estarem nas ruas, porque as pessoas vão estar trabalhando. E e aí ele termina sendo mais utilizado no período da noite, porque as pessoas vão estar lá. E o mesmo vale para o uso de serviços. Esses serviços, normalmente, eles são mais utilizados durante o dia. Então, durante o dia, esse espaço ele vai estar sendo mais utilizado. Então, a gente consegue promover uma dinâmica do espaço urbano em diferentes horários, com essa mescla dos usos, com essa mistura desses usos, de forma que esse espaço ele consiga ser mais bem aproveitado.
durante a maior parte do tempo. Então, ainda nesse contexto das condições dos usos mistos, a gente vai ter as restrições de determinados usos em relação a outros. Além do exemplo das casas de show do hospital, a gente vai ter o exemplo dos bares, né, próximo das residências. E aí, nessa situação, tem que ser garantido por lei, na autorização do funcionamento desses bares, que não ocorra a perturbação do sossego da vizinhança pelo abuso de emissões sonoras. Então, vai ter um determinado horário que o som daquele bar, a música daquele local vai ter que ser reduzido ou uma proteção acústica para evitar o que está acontecendo aí nessas figurinhas, que as pessoas, os moradores estão extremamente incomodados por conta do barulho que aquele determinado estabelecimento está promovendo. Bom, essa aula ela teve como referência principal o livro Cidade Sustentável, Bem-Estar para Todos, Uso e Ocupação do Solo e seus Impactos Ambientais, do Ministério Público do Estado do Tocantins. Pode ser acessada por esse link e eu vou deixar também para vocês o link de acesso direto.